de estar na presença dele. E pode ter certeza de uma coisa: você não está nesse lugar por mero acaso. O Espírito Santo de Deus, ele te trouxe nessa noite porque ele tem um particular contigo. E eu tenho a plena convicção e certeza que ele vai falar contigo através desta palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo 14. Samuel, capítulo 14. Nós vamos fazer uso do capítulo 13 e 14, mas eu quero ler uma parte do 14 para você entender a mensagem nessa noite. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. 1 Samuel 14, do verso 1 ao verso 23. Amém? Diz assim: sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que está em Migron, e o povo que havia com ele era uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, dessa banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozês, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e outra para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no teu coração, volta e eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a eles. E se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. E descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então trepou Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles, e caíram diante de Jonatas. E o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu de entre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pajem de armas estava ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois,
todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, nessa noite, Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra. Ela que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E eu te peço a Ti, ó Deus da glória, fala conosco, meu Senhor. Eu me coloco na Tua presença, ó Espírito Santo. Venha me usar nessa noite como os meus lábios, para falar com a Tua igreja, Senhor, segundo aquilo que cada um necessita ouvir da parte do Senhor. Me usa como Teu instrumento, usa-me como Teu porta-voz nessa noite, e que essa palavra, Deus da glória, que ela venha penetrar nesses corações, ó Deus, e que vidas venham sair daqui, ó Pai, fortalecidos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toda barreira, impedimento, tudo que veio para roubar a atenção da igreja, todo mal caia por terra nessa hora, e que a voz do Teu Espírito Santo, ó Pai, se ouça neste lugar. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podes tomar o teu assento glorificando ao Senhor. Irmãos, nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia está escrito para exemplo nosso, a fim de que nós venhamos imitar os exemplos bons, mas rejeitar os exemplos maus. E quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Quando nós lemos um capítulo atrás, o capítulo 13, a Bíblia diz que nesse tempo a nação de Israel estava passando por um período muito difícil. Era o segundo ano do reinado do rei Saul. No momento em que Samuel ungiu a Saul, Samuel disse para Saul: olha, Saul, obedeça a palavra do Senhor. Se você obedecer, o reino vai ser firme na tua mão, você vai ter sucesso e você vai conduzir esse povo em vitória. E nós vemos agora que já era o segundo ano que Saul estava reinando sobre a nação de Israel. E quando Samuel também deu ordem a Saul, Samuel deu uma ordem para ele dizendo: olha, você vai descer até Gilgal, mas você vai me esperar por 7 dias lá. E nesses 7 dias eu descerei, eu vou sacrificar ao Senhor, e o Senhor vai te orientar como que vai ser a tua peleja contra os filisteus. E o texto, irmãos, nos diz que assim sucedeu. Quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos que Saul, ele escolheu 3.000 homens de guerra, 3.000 soldados para estar com ele. 2.000 estavam com ele e 1.000 estavam com seu filho Jonatas. E o texto diz que Jonatas, ele era valente, o filho de Saul era valente. E Jonatas, ele vai e ele fere a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E a Bíblia diz que Jonatas, somente Jonatas com o seu pajem de armas, ou seja, o moço que levava as armas para ele, só os dois feriram a guarnição dos filisteus. E quando os filisteus ficaram sabendo disso, o texto diz no verso de número 4, que os filisteus, eles se alvoroçaram. Foi a mesma coisa de dar uma pedrada numa caixa de marimbondo. Os filisteus eram inimigos terríveis da nação de Israel. Eles se alvoroçaram e a Bíblia diz que eles saíram agora para estar guerreando contra Israel. E o texto diz, eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 2 do capítulo 13, diz assim: Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Então ele estava com 3.000 homens. Mas eu quero que você agora acompanhe comigo o versículo 5. No momento em que Jonatas, ele feriu a guarnição dos filisteus, os filisteus se ajuntaram, está dizendo no versículo 5, para pelejar contra Israel. E olha para você ver: 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Então analise comigo: 3.000 soldados Saul tinha, e só o exército dos filisteus está dizendo que eles tinham o quê? 30.000 carros. Irmãos, um exército naquela época não tinha carros, era um exército poderoso. Está dizendo também que além dos 30.000 carros,
ele tinha 6.000 cavaleiros, homens montados em cavalo, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar, ou seja, era uma multidão de pessoas que não se podia contar. E a Bíblia diz que quando então o rei Saul, ele viu isso, ele tremeu das pernas. Ele com 3.000 homens, aquela multidão numerosa que não se podia contar. E o texto diz então que ele convoca o povo de Israel para se ajuntar em peleja. Eu quero que você acompanhe comigo agora o versículo 6. Diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Então ele convocou o povo para vir com ele. Quando o povo viu aquele alvoroço de filisteu, a Bíblia diz que o povo temeu, e a maioria deles fugiram, se esconderam nas cavernas, entraram no meio dos espinhais, se esconderam nos penhascos, nos lugares altos, nas fortificações, e também até ainda pelas covas. Até em sepultura o camarada foi lá esconder. E eu, irmãos, nessa tarde, já há alguns dias eu estudando sobre esse texto, o Espírito Santo ele começou a revelar algumas coisas ao meu coração. É que, em primeiro lugar, irmãos, o rei Saul, ele tinha uma direção de Deus. Deus o havia escolhido, Deus o havia chamado. Deus tinha usado a boca de Samuel, dizendo para ele: olha, você vai descer em Gilgal, você vai me esperar 7 dias, porque depois dos 7 dias eu vou descer e Deus vai te dar instrução de como você deve pelejar com os filisteus. Então ele tinha uma direção da parte de Deus. Então ele, tendo essa direção da parte de Deus, não tinha por que ele temer o adversário. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que muitas das vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Eu e você também, nós temos uma direção de Deus. Um dia também, assim como o rei Saul, Deus, ele escolheu a mim e você. Deus, ele nos escolheu, ele nos trouxe para a presença dele. E uma coisa que a Bíblia Sagrada ela nos dá a entender e compreender, que nós não podemos jamais nos esquecer, é que Deus nos chamou, amados, para sermos mais do que vencedores. Deus não te escolheu para você ser um derrotado pelo adversário. Deus não te escolheu para você morrer no meio do deserto. Deus não te escolheu para você morrer na espada do inimigo. Não, Deus te escolheu para você, meu querido, pisar na cabeça do inimigo, na cabeça do adversário. Isso é bíblico. Jesus Cristo diz: olha, todo poder foi me dado nos céus e na terra, e eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões e em toda a força do mal. Em toda a força do mal, eu e você, nós estamos hoje capacitados, como nós estamos na presença de Deus, para vencer todo o mal, para pisar em toda serpente e escorpiões que venha se levantar contra nós. Então ele tinha uma direção de Deus. Fala para os seus irmãos: você também tem direção de Deus. Mas o texto diz, irmãos, que Saul, ele era um rei covarde. Você sabia que Saul era um rei covarde? Porque quando Golias desafiou as tropas de Israel, 40 dias, Golias desafiando o exército de Israel, nenhum homem topou de lutar com ele. E eu entendo pela palavra de Deus que o rei era o primeiro que tinha que aceitar o desafio, porque ele tinha uma direção de Deus. Deus tinha dito que se ele obedecesse, Deus estaria com ele. Mas ele foi o primeiro que correu quando ele viu Golias. E quando aconteceu isso, e que ele chamou o povo, e que os hebreus viram aquela multidão tão numerosa como a areia que está na praia, o povo se escondeu pelas cavernas, se escondeu no meio dos espinhais, nos penhascos e até nas covas. E aqueles poucos homens que foram até ele, a Bíblia diz no versículo 7, que foram atrás dele tremendo. E quando eu meditava nisso, o Espírito Santo falava ao meu coração: quantos
Quantos estão também, filho, na minha casa e até hoje tremem do inimigo? E eu pergunto para você nessa noite: até quando você vai temer o mal? Até quando você não vai tomar uma posição de servo de Deus e de serva de Deus? Porque se Deus está conosco, meu amado, nós não podemos jamais temer o mal, porque o próprio Paulo ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, você é a maioria, você com Deus é a maioria, você tem a presença de Deus. Se, quando, irmãos, um homem e uma mulher se coloca na presença de Deus, não tem barreira, não tem obstáculo, não tem adversário que possa te vencer. Pelo contrário, você vai vencer todas as coisas, porque aquilo que está na tua vida é muito maior do que tudo. Por que você acha que Davi venceu Golias? Porque ele era bonito? Não, irmãos, porque era um homem de Deus, porque era um jovem de Deus, era um jovem que conhecia a sua identidade espiritual, ele sabia que quem estava com ele era muito maior do que todos. A partir do momento em que ele recebeu a unção por Samuel, o texto diz ali em 1 Samuel 16, que nunca mais o Espírito Santo se apartou dele. Então, a partir do momento que você entregou a tua vida a Cristo, você já não está sozinho mais, você tem presença de Deus na tua vida, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, querido. Então não tem por que você temer. Mas quantas pessoas que estão como os filhos de Israel, estão tremendo diante do adversário? O adversário está pintando e bordando dentro da casa, está fazendo o que quer no meio da família, e o homem não toma posição, a mulher não toma posição de homem e de mulher de Deus. E sabe alguma coisa? Deus te escolheu lá na tua casa para você ser coluna. Deus te escolheu para você fazer a diferença no meio da tua casa. Para salvar uma família, Deus levanta um no meio da família e Ele fortalece aquele que Ele escolheu para que seja instrumento de salvação no meio daquela família. E eu pergunto: até quando você vai ver a tua família derrotada e você vai ficar como vaquinha de presépio, de cabeça baixa? Já viu vaquinha de presépio? Como que ela fica? Não ergue a cabeça para nada. Tem muitos crentes vaquinha de presépio. Não ergue a cabeça, só a cabeça baixa. O diabo está pintando e bordando, acabando com a família, acabando com o casamento. Tudo é atitude. Tem atitude de homem de Deus, de mulher de Deus. Deus te chamou, meu querido, para você ser mais do que vencedor. A partir do momento, irmãos, que você reconhecer que Deus é na tua vida e você se levantar no poder do Espírito Santo, o mal tem que bater em retirada, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em primeiro lugar, se submeta a Deus, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. Deus é contigo, resista ao mal e ele tem que bater em retirada. Sabe como que você vence o diabo, querido? Sabe como que você vence? É através disso aqui, ó. Como que Jesus resistiu ao diabo? Pela palavra, está escrito, Satanás. Ele teve que sair, ele teve que fugir. Se tem uma coisa que o diabo abomina, é a palavra. Eu já tive várias experiências que está expulsando demônio. Quando cita lá Lucas 10, 19, o diabo só falta de enlouquecer. O diabo está escrito: eis que nos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal. O diabo só falta, fica mais endemoniado ainda, entra mais demônio, ele tanta raiva que ele fica. Meu Deus, já aconteceu terem pessoas tapar o ouvido para não escutar a palavra. Então, quando você compreende isso, querido, não tem mal que pode te resistir. Então eu vejo que Saul, ele tinha que ser o primeiro que tinha que fortalecer a fé do povo. Porque ele tinha uma direção de Deus. Se eu, como homem de Deus, se você chegar aqui e estar assim, nem vaquinha de presépio. E aí, pastor, como é que está? Eu estou bem, não. Querido, você vai sair da igreja. Se o pastor está assim, por que eu estou fazendo aquele lugar? Então ele, como líder, ele falhou, porque ele, como líder, ele não soube fortalecer a fé do povo.
Ele tinha uma direção, ele próprio tinha que se levantar e dizer: olha, nós vamos vencer, porque eu tenho a palavra de Deus, Deus está conosco, Samuel está vindo aí, e ele vai nos dar a direção, não sei de que maneira, mas que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Não olhe para a multidão não olhe para o número deles não olhe para o carro não, porque a palavra do Senhor, ela diz: olha, pode muitos confiar em carros, em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então eu e você temos que ser da mesma maneira, querido. E essa noite eu estou aqui para fortalecer a tua fé, para dizer que o adversário ele não vai te subjugar, para dizer que o adversário ele não vai te resistir, para dizer que o adversário vai ter que bater e retirar da tua vida, o adversário vai ter que bater e retirada da tua casa, do teu lar, da tua família, quando você se levantar no poder e na autoridade de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais fé é gerada no meu coração. Então eu estou aqui nessa noite pregando a palavra e mostrando para você os teus direitos dentro da palavra, para que você tenha fé para vencer o adversário. Então ele, como líder, ele falhou totalmente. Ele tinha que fortalecer a fé do povo. E eu digo para ti nessa noite, eu não sei de que maneira você chegou, mas eu digo para você que não vai ficar no modo que está. Deus ele vai intervir na tua vida. Se tão somente você cresce, a situação vai mudar, o negócio daquele vai mudar, Deus vai fazer um reboliço, Deus vai mudar, Deus vai colocar a mão dele, e quando ele põe a mão dele, tudo tem que se encaixar no lugar certo. Abracambarabachaias. E o versículo 8, irmãos, diz assim que Saul ele esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a julgar o povo, o que aconteceu? Aqueles que ficaram, que eram pouquíssimos, se espalhou. E sabe quanto restou? Fala comigo, 600 homens. Então 3.000 já era uma bicharia de frente àquela multidão. Agora restou 600 homens. Quando Saul viu isso, ele ficou mais doido ainda. Ele viu os filisteus se ajuntando para a peleja, aquela multidão numerosa como a areia do mar, 30.000 carros, 6.000 homens montados a cavalo, e ele olhou para o exército dele, 600 homens, e tudo desanimado. E o que ele fez? Em vez de ele fortalecer a fé do povo, a Bíblia diz que ele foi desobedecer a Deus. Quero que você acompanhe comigo o versículo 9 do capítulo 13. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, quem chegou? Eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a julgá-lo, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então olha que coisa terrível, querido. Um homem que tinha tudo para ser vencedor, tinha uma direção de Deus, tinha uma palavra de Deus para a vida dele. A única coisa que ele tinha que fazer, sabe o que era? Esperar. Ah, mas pastor, ele temeu a multidão do inimigo. E aí? E daí? Ele não tinha uma direção de Deus? Né? Quando você lê lá 1 Samuel 10:8, Samuel disse que ele tinha que esperar Samuel chegar. Então se Samuel não tinha chegado ainda, ele não era para fazer nada, ele tinha que somente esperar. Mas o que ele fez? Ele não era, Saul era da tribo de Benjamim, ele não era levita, ele não podia oferecer sacrifício. E o que ele fez? Ele foi querer dar uma
de levita e oferecer o holocausto. E quando ele estava oferecendo, Samuel chegou. E Samuel já chegou intimando: o que você fez? Por que você não esperou? Eu vi que o Senhor não chegava nos dias combinados, então eu vi os filisteus, o povo que estava comigo estava se apartando de mim, então eu temi e eu violentei-me e fui e ofereci holocausto. E Samuel disse: olha, porque você desobedeceu, hoje o Senhor tirou o rei da tua mão e deu um ao outro melhor que tu, porque você não guardou a palavra do Senhor. Então, irmãos, isso é muito sério para nossas vidas. A primeira coisa que eu entendo que o Espírito Santo ele fala para mim e para ti nessa noite é que nós, mesmo diante da adversidade, se nós temos uma palavra, nós temos que guardar a palavra no nosso coração e obedecer e saber esperar o tempo de Deus. Sabe por que muitas pessoas quebram a cara? Sabe por que muitas pessoas são derrotadas? Porque não sabem esperar o tempo de Deus. A pessoa quer meter os pés pelas mãos, a pessoa ela quer fazer as coisas da maneira dela, como Saul. E eu digo para ti, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. O jeito é de Deus, é da forma que Ele estabeleceu. Quem sou eu, quem é você para mudar o que está escrito na palavra? E eu entendo, irmãos, que muitas das vezes, para provar o homem, Deus deixa o socorro para o último momento. Você sabia disso? Para provar o homem, para saber se vai confiar. É o que estava acontecendo com Saul. Você acha que Deus estava alheio ao que estava acontecendo? Ele não sabia o que estava acontecendo? O cara sabia, querido. Você acha que Samuel ele se atrasou por acaso? Não, já era uma direção de Deus para a vida do profeta. Então, o dia não tinha terminado ainda, o sol não tinha se posto ainda, porque depois que o sol se punha, não podia sacrificar mais. Então, o dia não tinha acabado ainda. Então, eu digo para ti nessa noite: o dia não acabou na tua vida, o sol ainda está brilhando, meu amado. Então, somente confia, a noite não chegou ainda. Se é dia, Deus pode resolver essa causa. Só que eu entendo que muitas das vezes Deus vai provar o homem e vai mandar o socorro na última hora, para ver se nós vamos confiar mesmo. Não, foi o que aconteceu com Saul. Ele esperou Samuel, o dia já estava já quase se findando, Samuel não chegava, e ele viu o povo se apartando dele, e o que ele fez? Ele foi e ofereceu um holocausto, coisa que não cabia a ele. Ele tinha que somente obedecer e esperar. Sabia que a mesma coisa acontece na nossa vida? Muitas vezes, quando nós temos uma direção de Deus, isso foi falado aqui sexta-feira muito bem pela senhora Ruth. Colocou na mão de Deus, querido, espera. Colocou na mão dele, aguarda o livramento dele. Você acha que você colocou na mão dele, ele é Deus, que você coloca as coisas na mão dele e ele não vai fazer? Então você já começa errado, você já começa não crendo em Deus, porque a partir do momento que eu entrego algo nas mãos do Senhor, o Senhor está na tua mão, ó. A partir de agora é com o Senhor. Agora vai lá, coloca na mão de Deus, daqui a pouco está tomando de novo. Que crença que é essa? Que crença louca que é essa? Que fé doida que é essa? Então a palavra do Senhor diz que muitas das vezes nós temos uma direção e a nossa atitude tem que ser uma atitude de fé, de somente esperar no Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 62, versículo 1. Davi, querido, ele como homem de Deus, ele sabia muito bem disso. Salmo 62, 1. Olha o que Davi diz aí, olha. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ele diz no Salmo 40, acho que muitos sabem de cor: esperei com paciência no, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu, tirou-me do charco, de um lado de lodo horrível, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Então ele sabia. No momento em que a alma de Davi estava angustiada, nós lemos muitas das vezes ele nos Salmos dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ou seja, ele está dizendo para a própria alma dele: alma, você não tem com o que se preocupar, espere em Deus. Vai chegar o momento que nós vamos louvar a Deus. Está difícil hoje, mas amanhã vai estar melhor, porque nós temos uma direção de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Se Ele nos chamou, a vitória é certa.
Abracandarabachai andalamanaias. Salmo 27, versículo 16 agora. Salmo 27, versículo 16. Irmão Júlio, coloque-se de pé aí para nós bem, bem forte. Salmo 27, versículo 16. Até 14? Será que está errada a referência aí? O que está no 14? Isso. É isso mesmo. Pode ler. Então o que está dizendo aí? Espera no Senhor e fique triste. Espera no Senhor e anda cabisbaixo, que nem vaquinha de presépio. Espera no Senhor e anima-te. Sabe quando você espera no Senhor e você está animado? É sinal que você está confiando. É sinal que você está entendendo que Deus vai pelejar por você. Então quando você encontra aquele crente, irmão, o pastor, eu estou esperando em Deus, né? Mas você olha a cara dele, parece que chupou limão uns 3 dias. Que espera? Como é que está esperando em Deus dessa maneira? Cadê o ânimo? Então, espera no Senhor e anima-te. É o que acontecia com Davi. Por que te abates, ó minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda nós vamos louvar Ele por essa vitória. E assim tem que ser o meu e o teu pensamento. Você hoje está passando por essa luta, mas vai chegar um momento que a luta vai passar, porque não tem luta que dure para a vida eterna. Não tem, meu querido, prova que dure para sempre, não. Ela tem um tempo determinado já. Ela tem a hora certa de cessar. Não tem tempestade que dure para a vida toda, querido. E vai chegar o dia da vitória na tua vida, a qual você vai louvar a Deus. Mas saiba esperar. Fala para o irmão assim, saiba esperar, irmão. Fala, ó, o apressado come cru. Então, querido, tira tua mão bonitinho daí, tira o teu pezinho daí, se entregou na mão de Deus, não mexe teu bedelho não. E o que aconteceu também? Que nós vemos, versículo 12 do capítulo 13, que Saul, irmãos, em vez dele olhar para a promessa de Deus, para quem que ele olhou? Para quem que ele olhou? Quero que você acompanhe comigo aí, versículo 12, e disse, ó, e tem algumas versões que diz assim, e disse eu comigo mesmo, agora descerão os filisteus sobre Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci o holocausto. Então, para quem que Saul estava olhando, em vez de olhar para a promessa de Deus? Para o adversário. Você sabia que quando nós tiramos os olhos da promessa e olhamos para o adversário, nós já estamos derrotados? Você não vai ser derrotado, você já está derrotado só de olhar para o adversário. A partir do momento que você tirou os teus olhos da promessa, você vai para o fundo, querido. Pedro estava lá, ó, andando sobre o mar. Vem, Pedro, comigo, sobre as águas. E Pedro lá, ó, sobre o mar. Mas quando ele começou a olhar para o vento, para a altura das ondas, o que aconteceu com ele? Na mesma hora se afundou, porque tirou os olhos de Cristo. Sabe por que tem muito se afundando? Está tirando os olhos da promessa e está olhando para o irmão. Está tirando os olhos da promessa e olhando para o irmão que está criticando, que está falando mal. Está tirando os olhos da promessa, em vez de olhar para Cristo, está olhando para o problema, para a adversidade, para o adversário, para a luta que está passando, para aquilo que Satanás está trazendo para a vida dele, em vez de olhar para a promessa e confiar no Deus que chamou. Então Saul fez isso. Ele tinha uma direção de Deus, mas não foi olhar para o adversário. Olhou para o adversário, já foi derrotado ali. Se o rei estava desanimado, o exército ia estar como? Aqueles homens, quando viram naquela situação, ó, ficou 600, ele teve 600 valentes, ficou. Vamos para frente. Tem muita coisa para nós aprender. Versículo 22 diz assim: e sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas o seu filho. Quero que você acompanhe comigo agora o versículo 19 para você entender melhor.
Diz assim: em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, para molar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e os seus sachos. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas o seu filho. Então olha para você ver, os inimigos, sabe o que eles fizeram? Eles eram estrategistas. Eles foram e eles sequestraram todo o ferreiro que tinha em Israel, levaram para a terra deles. E o que aconteceu? Não tinha ninguém que exercia o ofício de ferreiro na terra de Israel. Se o povo precisava amolar uma enxada, amolar qualquer ferramenta que fosse, tinha que descer até os filisteus para poder amolar lá. Por que os filisteus fizeram isso? Eles próprios disseram: para que Israel não faça espada e nem lança. Então sabe qual que é o propósito do adversário? Na minha vida, na tua vida? Te desarmar. Você sabia disso? Por que você acha que... Vou dar uma saidinha só para fazer um comentário. Por que você acha que houve desarmamento no Brasil? Você acha por que desarmaram o Brasil? Porque quer acabar com a nação, querido. Eu não sou contra, não sou a favor de ninguém pegar e sair armado, mas se você tem um porte de arma, o bandido vai pensar 2 vezes para entrar na tua casa. Então, voltando para o sentido espiritual aqui, você vê que a estratégia do adversário é me desarmar e te desarmar. Ou seja, para que você não tenha espada. Então ele vai fazer de tudo para você não ter espada. Ele vai fazer de tudo para você não andar com a espada. Ele vai fazer de tudo para você não usar a espada, porque ele é derrotado pela espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então foram lá, sequestraram todos os terreiros, não tinha ninguém que fazia espada, e se achou entre eles só o rei e o filho com espada. O resto ninguém tinha espada. Que exército que era esse? Então olha para você ver a situação que eles estavam. E somente 600 homens. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles ficaram ali em Gilgal com Saul. O versículo 23 diz que a guarnição dos filisteus estava ao caminho de Micmas, ou seja, os filisteus estavam avançando, e Saul, ele estava ali com os 600 homens. Agora o capítulo 14, versículo 2, diz assim: e estava Saul na extremidade de Gibeá agora, debaixo da romeira que está em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. Então ele estava ali com 600 homens, aquela multidão do Maré da Praia avançando já contra eles, e ele estava desesperado, porque agora o próprio Deus tinha dito que já tinha tirado o reino dele. Mas irmãos, eu quero chamar a tua atenção agora para a vida de um homem chamado Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul, ele era filho do rei, e Jonatas, ele era um homem valente. Jonatas, ele era um homem que ele entendeu o propósito que Deus tinha para com a vida da nação. E a Bíblia diz que esse Jonatas, ele chegou no seu pajem de armas e ele diz: olha, vamos avançar contra a guarnição dos filisteus. Nós já derrotamos eles uma vez e nós vamos derrotar de novo. Irmãos, 2 homens só, 2 homens, mas eu vejo que Jonatas, ele confiou em Deus, ele teve fé em Deus, ao contrário de Saul, que confiou somente em si mesmo e não confiou em Deus. E eu quero que você acompanhe comigo. Versículo de número 6, diz assim: e disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha a fé desse homem. Foi para o pajem, para o moço que carregava as armas: vamos avançar contra a guarnição dos filisteus, vamos dar contra esses incircuncisos. Sabe o que Jonas estava querendo dizer? A circuncisão era símbolo da aliança de Deus entre o povo de Israel. Ele estava dizendo que aquele povo
nenhuma aliança com Deus. Ele disse: olha, vamos dar contra eles, porventura o Senhor obrará o nosso favor, e nós vamos derrotar eles, né? Porque para o Senhor nada é livrar, diz assim, parte B do versículo 6, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha a crença desse homem. Ele diz: olha, se Deus quiser nos livrar, pode ter 30 mil, como pode ter 300, como aconteceu com o Gideão. Ele vai nos livrar. Não importa essa multidão aí. Se Deus quer nos livrar, seja com muito, seja com pouco, Ele não há impedimento nenhum. Ele vai nos livrar. E você sabia, irmãos, que quando eu e você nós temos uma atitude de fé, nós contagiamos quem está perto de nós? Por isso eu digo para você: não anda com crente derrotado. Não anda. Sabe por quê? Porque ele vai passar para você toda a derrota e o desânimo dele. Vai passar. Sabe aqueles crentes que está que nem aquele desenho da hiena lá? Ó dia, ó céus, ó azar, você sabe reclamar de tudo. Não anda com ele, porque ele vai te contaminar, ele vai te pôr mais para baixo ainda. Anda com o crente vitorioso, anda com o crente que conhece a palavra de Deus, anda com o crente que sabe os seus direitos dentro da palavra. Aí você vai ter fé, aí você vai andar na presença de Deus cada dia mais forte. Você sabia disso? Anda com o derrotado, você anda. Daqui uns dias a Bíblia diz, irmãos, que a amargura, ela é contagiosa. Anda com um crente amargurado para você ver. Sabe pegar toda a amargura dele. Aqueles crentes que andam reclamando de tudo. Ai, eu fiz tudo hoje. Daqui a pouco você está que nem ele. Ah não, aquele irmão foi cantar lá, errou, né? No Rio. Ah, o pastor ele muda, ele não gosta da palavra dele. Anda com ele. Anda com ele. Para você ver se você não vai estar na lona de capoeira. Então eu te aconselho, meu querido, a andar com pessoas de fé. Não vai acontecer, vai cair mesmo. Não, olha, Deus, nós vamos vencer, Deus vai dar vitória. Não vai dar vitória mesmo. Porque isso é bíblico, querido. Eu não estou ensinando para você princípios que não estão na palavra de Deus. O próprio Cristo diz assim: olha, se 2 ou 3 de vós concordares na terra sobre algo, será ligado nos céus. Então, querido, é concordância. Vai cair mesmo. Vamos vencer, nós vamos vencer mesmo. Vamos construir mesmo. Entendeu? Tem que ser dessa maneira. Ah, irmãos, você vai ver. Ah, então, pastor, se Deus quiser, né, vai vencer. Querido, Deus quer. Você acha que Deus te chamou para ser derrotado? Não se coloca o si, tira o si do teu vocabulário. Se é dúvida, que si da onde? Se quem usou foi Satanás. Se tu és o filho de Deus, né? Transforma as pedras em pães. As pessoas que estavam ali passando diante da cruz, se tu és o Cristo, desce da cruz. Se é dúvida, se querido, não pode estar no meu vocabulário nem no teu. É sim, não vai cair mesmo. Vou vencer mesmo. Foi isso que aconteceu com Jonatas e com o pajem dele. Ele disse aqui, eu vou ler novamente o versículo 6, preste bastante atenção. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Ou seja, ele está dizendo, vamos passar na guarnição porque eles não têm aliança com Deus, nós temos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há em livrar com muitos ou com poucos. Enquanto tinha 600 homens lá, estava assim, parecendo que tinha mal de parto, tremendo das pernas, 2 valentes. Olha para você ver o que o pajem de armas falou para ele. Versículo 7. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Irmãos, eu quero andar com pessoas assim. Irmão, vamos fazer, meu pastor, eu estou contigo, não abro mão. Nós vamos juntos, nós vamos vencer, nós vamos pisar na cabeça do diabo, nós vamos avançar, nós vamos, aleluia, estar conquistando cada dia mais almas para o reino do Senhor. Então a fé de Jonatas, ela também contagiou a vida do seu pajem. Em outras palavras, está dizendo: olha, eu serei contigo, eu serei assim como você, o meu coração é como o teu coração. E você sabia que esse princípio é bíblico? Vai lá na igreja primitiva, Atos 2, está dizendo assim: e todos eram unânimes, ou seja, todos tinham tudo em comum. Por que
Você acha que a igreja primitiva era uma igreja vencedora, onde os milagres aconteciam, aonde pessoas se convertiam a cada dia? Porque eram unânimes, tinham propósito, estava tudo no mesmo propósito, no mesmo ideal, viviam em comunhão, não é essa divisão, não um querendo ser melhor que o outro. Um vem cantar, quer cantar para mostrar para o irmão, quer cantar para mostrar para o irmão, querido, vai cantar lá no show de calor. Aqui não tem estrela, aqui tem só uma justiça que é Jesus Cristo. Deus não te chamou para ser estrelinha, não. Quer pregar, em vez de entregar a mensagem de Deus, quer mostrar para os irmãos que sabe pregar, está no caminho errado. Meu Deus, ensina ele, Jesus. Então, querido, contagiou o moço. E sabe o que aconteceu? Vamos avançar aí. E olha para você ver, né? Além de fé, Jonatas, ele era um homem que ele tinha propósito com Deus, porque no versículo 10 diz que ele pediu um sinal para Deus, para que Deus mostrasse a sua vontade para ele. Quero que você lê comigo agora o versículo de número, vamos estar lendo desde o 8, diz assim, diz pois Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos, ou seja, nós vamos nos mostrar para ele, vamos deixar ele nos ver. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. Para você ver a fé dele, ele pediu um sinal da vontade de Deus. Senhor, olha, nós vamos nos mostrar para eles. Se eles disserem, fica aí até que nós cheguemos, olha para você ver, nós vamos ficar. E olha, além de tudo, ele era corajoso, ele não temia o adversário. Mas, se eles disserem, olha, vem até aqui, sube até nós, então este é o sinal de que o Senhor nos entregou na nossa mão. Então, o sinal de Deus era esse. Se os inimigos disserem, vem para cá, nós vamos ensinar vocês. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Versículo de número 11. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Irmãos, os inimigos estavam zombando deles. Em outras palavras, ele está dizendo assim, os ratos saíram da toca lá, apareceu dois aí corajosos. Então começaram a zombar. E olha o que o adversário falou para eles. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram, subi a nós, e nós vos ensinaremos. Ou seja, ele está dizendo, nós vamos dar uma lição para vocês. Vocês estão achando que vocês dois é o bambambam, nós vamos mostrar para vocês com quantos paus se faz uma canoa. E olha o que Jonas, então, ele disse, ele entendeu que aquele era o sinal de Deus. E disse Jonatas ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Compreendendo mesmo, não, Deus confirmou o sinal. Então vamos, porque nós vamos ser vencedores. Então olha para você ver, meu querido, a Bíblia diz, depois você lê na tua casa, que eles estavam em dois montes, de um lado estavam os filisteus e aqui estavam eles. Eles atravessaram e eles escalaram aqueles montes, tanto que o texto vai dizer que ele desceu, ele subiu, melhor dizendo, e o pajem de armas deles trepou após ele. Versículo 13 diz, então trepou Jonas, ou seja, ele escalou com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de arma os matava atrás dele. Então ficou um de costa para o outro, ele está com a espada aqui, o outro de costa para ele aqui, só aqui, guerreando, e caiu. Mas agora eu entendo o mistério de Deus. Então, irmãos, o que eles tiveram em primeiro lugar? Fé. Fala comigo, temos que ter fé. Fala para o irmão assim, tenha fé, irmão. Seja um homem de muita fé. Em segundo lugar, ele pediu um sinal para Deus, para que ele entendesse a vontade de Deus. Quando Deus mostrou que a vontade dele era entregar o adversário nas mãos dele, o que ele fez? Ele teve uma atitude, ou seja, ele agiu. Então o que acontece muitas vezes? A pessoa ela vai até aí, ela busca o sinal de Deus, Deus dá o sinal, mas quando é o momento dela agir, ela fica acomodada, ela fica esperando o resto da vida. Irmãos, tem um tempo de esperar, mas Deus vai dar o brado na hora certa para você
agir. Então, hora de agir é hora de agir, hora de esperar é hora de esperar. Então, não troque as pelotinhas, não, meu querido. Se é hora de esperar, espere, mas se é hora de agir, se Deus está dizendo: olha, vai que eu sou contigo, vai que eu vou te dar vitória, meu querido, sai do teu lugar de acomodação, porque se você ficar acomodado, esquece a vitória. Porque aquilo que é para Deus fazer por nós, irmãos, Ele vai fazer, mas aquilo que é a nossa parte, nós temos que fazer. Vou dar só um exemplo para você. O camarada está 5 meses desempregado, está buscando a Deus: Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. E Deus diz: não, vai, filho, então eu sou contigo, vou abrir uma porta. Mas levanta 11 horas da manhã para ir buscar trabalho. Vai conseguir trabalho? Tem música que nem aquela, não é, pastor, mas Deus sustenta os passarinhos. Deus sustenta os passarinhos, mas Ele joga comida do ninho do passarinho. Não vai o passarinho sair de manhã assim, que eu acordo com eles, querido. Dá 5h30, 6 horas, nós bichinhos alvoroços, e você vê eles, ó, aqui, ó. Tudo buscar o quê? A comidinha que Deus preparou para eles, mas eles têm que. Deus preparou, não tem? Tem a minhoquinha lá que está lá, Deus preparou ela, mas ele tem que ir lá atrás. Então, hora de agir é hora de agir, hora de esperar é hora de esperar. Então, o que eles fizeram? Receberam o sinal verde de Deus, agiram. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aqueles homens eles começaram a fazer aquela grande matança no meio do exército adversário, houve um alvoroço, porque eles pegaram o inimigo de surpresa. O inimigo até então sabia que eles estavam escondidos e estavam lá tirando até sarra, saindo da toca, tem 2 lobos lá, vamos lá matar eles. Quando eles começaram a matar aqueles homens lá, e a Bíblia diz que eles perseguiram e eles mataram 20 homens num pouco espaço de terra. O que aconteceu? Eu creio que Deus lá do céu, Deus viu a coragem daqueles 2 homens, e Deus disse: eu vou dar uma ajudinha para eles. Você sabia que quando você esforça, Deus Ele te ajuda? Fala assim: quando nós nos esforçamos, Deus nos ajuda. Sabe o que Deus fez? Olha, acompanhe comigo aí. Versículo 14 diz assim: e sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia livrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Deus viu a coragem daqueles homens, Deus mandou um terremoto lá no meio deles, no meio do exército inimigo. E quando aquele povo viu aquele grande tremor, aquele grande terremoto, eles temeram. E a Bíblia diz que a partir desse momento eles temeram, e a Bíblia diz que eles começaram a fugir, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque saiu um alvoroço de guerra, porque Jonatas e o seu pai estavam matando. E quando aqueles homens fugiram, aconteceu ao mesmo tempo o terremoto de Deus. Eles, sem entender nada, eles ficaram alvoroçados, ficaram sem entender nada. E lá no acampamento de Israel, Saul escutou o barulho, porque a Bíblia diz no versículo 16 que as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Então, lá no arraial, lá do covarde, lá do Saul, o que está acontecendo no arraial do adversário? Olha que barulho, o que está acontecendo lá? E ele disse: olha, vamos contar, para ver se nós estamos nos 600 aqui. E olha o que aconteceu. Versículo 17. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu de entre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pajem de armas estava ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Então, só depois disso que ele foi lembrar de consultar a Deus. Olha para você ver como é que o camarada era. Só depois disso. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: olha, não precisa, retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com eles se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve um muito grande tumulto. E também os hebreus que estavam com eles dantes
que subiram com eles ao arraial em redor, também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e com Jonas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja, e assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Então olha para você ver, através da atitude de dois homens que confiaram em Deus, Deus deu esse grande livramento para o povo, numa situação que aos olhos humanos parecia estar tudo perdido. Era multidão como a areia que está na beira da praia, não podia contar. Mas dois homens que tiveram uma atitude de fé, que ousaram confiar em Deus, colocaram um exército numeroso para correr, e a espada de um se levantou contra o outro. Sabe por quê? Porque o próprio Deus fez isso. Você sabia disso? Que não precisa, meu querido, você muitas das vezes se desesperar, porque quando o teu adversário se levanta, Deus vai colocar confusão no meio deles. A Bíblia diz que a espada de um se voltou contra o outro. Eles ficaram tão desesperados, com aquele alvoroço, que começaram a matar o outro do mesmo exército. Olha para você, quem faz isso, irmãos? É Deus. Então nessa noite, se você crê, erga a tua mão para receber. Os teus adversários vão ser confundidos, querido. A palavra do Senhor diz: se o inimigo vem por um caminho, por 7 vai ter que fugir da nossa presença. Então é a promessa do Senhor para nós. Então eu digo para ti nessa noite: ousa confiar em Deus, confie naquele que te chamou. Pode estar passando por um momento mais tenebroso da tua vida, pode você olhar, está problema de um lado, problema do outro, pode você olhar, meu querido, e parece não ter solução aos olhos humanos, mas confie no Deus que te chamou, confie e creia que Ele vai te dar a vitória. Coloque-se de pé nessa noite. Quando você confia, o terremoto de Deus acontece. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas, eles tinham apanhado, mas à meia-noite o que eles estavam fazendo? Eles estavam murmurando, xingando. O que eles estavam fazendo? Orando e louvando. E o que aconteceu? O cárcere foi abalado por um terremoto. Então quem está louvando e orando está desesperado? Se eu estou louvando aqui, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ó, o pastor está orando. Viu o passarinho verde? Por quê? Está confiando. Então quando você louva, quando você ora, é sinal que você está confiando. E o terremoto de Deus acontece, assim como aconteceu com Jonas e o pai de carne dele.